No mundo cruel da África selvagem, as hienas não precisam de tronos para fazer com que os leões, os leopardos e os chitas se acovardem. O que faz com que esta espécie tão desprezada se torne a rainha da savana? Os hienas dominam as savanas do Serengeti. O amanhecer cobre a savana do Serengeti com um tom dourado. A luz atravessa a névoa fina, iluminando cada movimento no chão. Em meio àquela cena tranquila, um grupo de criaturas surge de repente, com corpos robustos, orelhas em pé e olhos perspicazes, os hienas. Na imaginação das pessoas, os hienas são frequentemente associados a risadas sinistras e à reputação de feios que se alimentam de carniça. Mas por trás dessa aparência, existe uma verdade que poucos conhecem: os hienas são criaturas sociais complexas, inteligentes e estratégicas. Um bando de cerca de 12 hienas se move com uma organização clara. Na frente está uma fêmea mais velha, com um andar decidido e o corpo cheio de cicatrizes, que é a líder suprema da família. Ao contrário da maioria dos outros animais carnívoros, a sociedade das hienas é totalmente matriarcal. As fêmeas não são apenas maiores que os machos, mas também dominam absolutamente todas as atividades, desde a caça e a defesa do território até a divisão da comida. A posição de um indivíduo na matilha não é determinada pela força, mas pela linhagem com a líder feminina. No meio do calor do meio-dia, quando o calor fazia o ar vibrar no horizonte, toda a matilha mudou de direção. Elas avançam silenciosamente para uma área baixa, onde a grama alta se inclina sob seus passos cautelosos. À frente, espalhadas como um tapete vivo, centenas de antílopes cabeças de boi se reúnem para a época de reprodução. Em apenas alguns dias, milhares de filhotes nascem, um fenômeno milagroso, mas também cheio de perigos. Uma antílope cabeça de boi acaba de dar à luz.
O filhote se levantava cambaleante sobre as pernas ainda trêmulas, com o cheiro de sangue ainda presente em seu pelo molhado. Ao redor, outros filhotes seguiam suas mães, com os olhos perdidos na vasta planície. Este era o momento que os chacais esperavam. Mas eles não atacaram imediatamente. Toda a matilha parou em silêncio. Olhos amarelos observavam silenciosamente cada movimento da manada de antílopes. O tempo passava lentamente no meio do dia quente. O rebanho de antílopes não tinha ideia da morte que os aguardava na vegetação densa. As mães lambiam o corpo dos filhotes, cutucando-os levemente nas ancas como se para mantê-los em pé. Em poucos minutos, cada filhote começou a dar os primeiros passos com as patas frágeis, cambaleantes, mas cheias de instinto de sobrevivência. A matilha de chacais ainda não se mexia. Esperavam por um passo em falso, um animal perdido, um filhote incapaz de seguir a mãe, um sinal de fraqueza. Finalmente, o momento chegou. Um leve movimento entre a vegetação, como uma brisa, e a matilha de chacais irrompeu como uma onda violenta. No final, os chacais saíram vitoriosos. Sob o sol do meio-dia, os abutres começaram a voar em círculos acima, mas apenas ousavam observar de longe. No chão, a matilha de chacais desfrutava do fruto de uma caçada que não precisava da escuridão, apenas de paciência, organização e um instinto de sobrevivência frio e cruel. Quando o banquete de sangue e carne terminou, a poeira baixou e a matilha de chacais retirou-se silenciosamente. Ninguém precisava dar ordens. A saciedade e o cansaço transmitiam-se a cada passo lento. Eles voltaram pelo caminho antigo, uma trilha que só eles conheciam, serpenteando entre a grama inclinada e os pedaços de terra nua da estação seca. Ao longe, grandes montes começaram a aparecer no local de refúgio familiar, onde cavernas profundas se tornaram fortalezas para todo o bando. Alguns filhotes já esperavam na entrada da caverna, com os olhos redondos voltados para o bando que retornava.
Sem precisar chamar, eles reconheceram cada cheiro familiar, cada silhueta conhecida que se aproximava. Os adultos entram primeiro na caverna, procurando os recantos frescos e profundos no interior. Os filhotes saem correndo para recebê-los, são lambidos pelas mães e gentilmente empurrados para dentro com o focinho. Pequenos gritos, sibilos suaves, como perguntas após um dia de separação. Ao redor da toca, os animais estão espalhados, deitados descansando, com o queixo apoiado nas patas, ou se alisando mutuamente como um ritual social para dissipar o cansaço. Mais longe, na borda da área de terra aberta perto da floresta, ouve-se um barulho áspero. Um par de presas longas e curvas aparecem entre os arbustos baixos e, a partir daí, outra família sai, nos porcos-bubás. Sem a ferocidade dos hienas, os porcos-bubás aparecem com uma aparência calma e vigilante. De corpo robusto e cabeça grande com protuberâncias características nas bochechas, esses animais são geralmente considerados tolos. Mas na natureza selvagem, sobreviver não é fácil, e os porcos-bubás são mestres na arte de evitar o perigo. Eles avançam em direção a uma poça rasa de lama ao lado de arbustos, onde o solo lamacento forma uma banheira natural ideal. Sem hesitar, todo o bando rapidamente se rola na lama, e uma camada de terra lamacenta cobre seus corpos peludos, formando uma camada protetora contra o sol escaldante e os parasitas que sempre os espreitam. Mas o mais interessante estava na equipe de spa especializada que aguardava nas proximidades. Um grupo de CY Mangut, pequenos animais famosos por sua agilidade e vida em bandos, começou a se aproximar. Sem medo, eles subiam nas costas dos porcos-bubás com a habilidade de quem escala rochas móveis. Com suas pequenas garras afiadas e narizes sensíveis, os mangutos começavam o trabalho, cavavam, lambiam e arrancavam cada pulga, carrapato e ovo de mosca que estava preso na pele dos porcos-bubás. Essa relação simbiótica especial é construída com base na confiança. Os porcos-bubás não se mexem, ficam imóveis, como se estivessem relaxando. Já os mangutes ficam com a barriga cheia sem precisar caçar. Alguns mangutes mais jovens até brincam nas costas de seus companheiros gigantes, subindo e descendo, correndo de um lado para o outro, como se estivessem praticando suas habilidades. Sob o sol escaldante, na lama fina e fresca e ao som suave das unhas raspando, a família de porcos-bubás aproveita um raro momento de relaxamento antes que o ciclo da sobrevivência recomece. Quando o serviço de spa termina, os mangutes saem das costas dos porcos-bubás e se espalham pela área aberta. Mas nem todos participam do banho de lama. Não muito longe dali, um grupo de suricatos está ocupado com outra tarefa, caçar presas.
Pequenos, ágeis e extremamente coordenados, os suricatos são mestres em cavar e descobrir presas debaixo da terra. Um indivíduo fica de guarda em pé sobre as patas traseiras, sem piscar, enquanto os outros usam suas garras afiadas para cavar a terra seca em busca de larvas, insetos e escorpiões, seus pratos favoritos. Um barulho rápido ecoa quando um deles arranca um grande inseto da areia, que se debate ao sol. Todo o bando se agita, preparando-se para dividir o prato. Mas, de um galho próximo, uma pequena sombra negra observa. É o pássaro drongo, a espécie mais inteligente das savanas africanas. Ele não só sabe observar as atividades das outras espécies, como também imitar vozes para enganá-las. De repente, um som estridente ecoou da árvore, que era o alerta característico do próprio bando de doninhas quando um predador como um falcão aparecia. Ao ouvir o sinal, todo o grupo de doninhas imediatamente abandonou a presa e correu em direção à toca, olhando em todas as direções em busca da sombra do inimigo no céu. Mas, não havia nada. Quando tudo se acalmou, o bando de doninhas começou a voltar, mas um pouco mais devagar, e o drongo já havia descido, agarrado o inseto que estava no meio do monte de areia e voado suavemente para o céu, levando consigo o espólio de uma fraude perfeita. No mundo selvagem, não é o mais forte que sobrevive, mas aquele que sabe usar sua sabedoria no momento certo. Em uma colina suave, onde a brisa soprava sobre a grama alta e amarelada, uma família de leopardos observava silenciosamente a savana. Não havia nenhum som, apenas olhos afiados, movendo-se rapidamente como raios a cada passo das antílopes ao longe. Na frente está a leoa, de corpo esguio, músculos salientes sob a pelagem malhada, corpo ágil e cheio de força. Ao seu lado estão os filhotes, com cerca de 6 meses de idade, que já começaram a aprender a caçar, mas ainda são inexperientes tanto em velocidade quanto em tática. A leoa não comia há 2 dias. Mas a caçada de hoje não era apenas por comida, mas também uma primeira lição de sobrevivência para os filhotes, em como ser paciente, como se aproximar da presa e como agir no momento certo. À distância, um grupo de impalas pastava. A leoa abaixou-se, quase colada ao chão. Os filhotes a imitaram, silenciosos, mas tensos. O vento soprava na direção certa.
Tudo estava pronto. A apenas alguns metros, os impalas ainda não perceberam o perigo iminente. De repente, a leoa disparou como uma flecha. A velocidade não era apenas força, mas um instinto aprimorado ao longo de milhares de gerações. Todo o rebanho de antílopes entra em pânico. Mas a leoa não se desvia. Seus olhos estão fixos em um filhote que se afastou do grupo. Em poucos segundos, os dois traçam uma corrida de vida ou morte, com uma mordida precisa no pescoço, a caçada termina. A leoa continua a apertar até que a presa fica completamente imóvel. Depois, ela solta a récua e vira a cabeça em sinal. Os três filhotes aproximam-se lentamente. No início, ainda hesitantes, mas depois o instinto leva a melhor. Eles cheiram, lambem e começam a aprender a rasgar a carne, uma habilidade indispensável para o futuro. Sem um rugido. Sem uma palavra. Mas através de suas ações, a leoa transmitiu o mais importante: somente com preparação, calma e determinação a vida continua. Na vasta savana, sob o sol forte, aqueles que nasceram para caçar ganharam mais um dia para viver e ensinar uns aos outros como não se tornar presas. O pôr do sol vermelho se espalha sobre a pradaria quando a matilha de hienas começa a sua ronda noturna. Um cheiro estranho no ar deixa todo o bando em alerta. Eles avistam um leão velho, perdido em seu território, magro, com a juba desgrenhada e o olhar turvo. Um fraco. Um erro. Sem hesitar, a matilha de hienas imediatamente o cercou. Mordidas, rosnados, alegria ao ver aquele que outrora fora rei agora caído. O leão tentou resistir, mas a idade não permitiu. De repente, um rugido estrondoso e, das sombras, um jovem leão surgiu. Com um salto poderoso e um golpe fulminante, em poucos segundos, ele repeliu toda a matilha de chacais. Ninguém sabia qual era a relação entre eles, mas naquele dia, entre as sombras do pôr do sol, um animal velho foi salvo das garras da morte pela intervenção da juventude. E a matilha de chacais compreendeu que, por mais brutais que fossem, não eram os dominadores absolutos.
De volta do encontro infrutífero, a matilha de chacais ainda não tinha conseguido comida. A fome os tornou mais agressivos e temerários. À distância, ouvia-se um barulho de mastigação e guinchos de excitação. Uma matilha de cães selvagens africanos comemorava a vitória. Eles trabalhavam em conjunto, de forma eficaz, e sempre tinham a maior taxa de sucesso entre os animais carnívoros. Mas o riso estridente dos hienas interrompeu a festa. Eles apareceram de surpresa, em formação horizontal. Não precisavam se esconder, nem emboscar. Eles vieram para conquistar. Os cães selvagens resistiram, mas foram gradualmente repelidos. Um por um, foram forçados a se afastar da presa. Por fim, a matilha de hienas conquistou o centro. Havia mordidas para garantir a parte, gritos de disputa interna. Mas estava claro que eles haviam vencido. Os cães selvagens recuaram não por fraqueza, mas porque compreenderam que o preço de uma batalha prolongada poderia ser maior do que a presa. No mundo selvagem, o esforço nem sempre é recompensado. O melhor caçador nem sempre é aquele que come. Às vezes, basta chegar na hora certa com ousadia suficiente para transformar a fome e a sede em sobrevivência. O sol se punha no horizonte, tingindo a savana africana de um tom alaranjado. Os sons foram se acalmando. A grama balançava levemente, e uma brisa fresca soprava. Mais um dia terminava, não com vitória, nem com derrota, mas com a continuidade da existência. Com pegadas ainda impressas no chão, a família de chacais se reunia na entrada da toca. O sangue seco escorria dos focinhos, e os ferimentos estavam lambidos. À luz do entardecer, eles não eram mais ladrões, nem símbolos da crueldade, mas parte indispensável do vibrante ecossistema da savana. Desde os leões ensinando seus filhotes, os porcos do mato tomando banho de lama, as doninhas enganadas, até os leões velhos e cansados, cada ser vivo é um elo na frágil e interligada cadeia da vida.
E os hienas, a espécie mais incompreendida, aparecem mais nítidas do que nunca, e não são apenas necrófagos, mas guerreiros, mães, líderes, criaturas que sabem esperar o momento certo, cooperar e, acima de tudo, sobreviver. Quando a escuridão cai sobre a savana, um riso estrondoso rasga a noite. Não é apenas o som que anuncia o início de uma noite de caça, mas uma afirmação: enquanto houver risadas, a vida aqui ainda não terá acabado. Mas essa risada está se tornando cada vez mais rara. A degradação do meio ambiente, as mudanças climáticas e os conflitos com os seres humanos estão levando muitas espécies, incluindo os hienas, à beira da extinção. Cada ser vivo tem um papel específico na rede ecológica e, quando um elo desaparece, todo o sistema pode entrar em colapso. A preservação da natureza não é mais uma opção, mas uma responsabilidade. Ao compreender, respeitar e proteger o mundo selvagem, não estamos apenas preservando a biodiversidade, mas também o próprio futuro da humanidade. No meio da noite selvagem, o riso dos hienas ainda ecoa como um lembrete de que a natureza só existe enquanto a preservamos.